Você já percebeu que a sua ansiedade faz você tentar resolver um problema que ele ainda nem aconteceu? Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre quando a proteção se transforma em sofrimento. Então vamos bater um papo hoje sobre ansiedade. Oi, eu sou a Carol Zambelli, psicóloga, sou psicóloga intercultural, atendo brasileiros, no mundo inteiro, e esse é um tema que é muito delicado e que, independente de onde você esteja, você pode estar sofrendo com a ansiedade. Antes de tudo, eu quero que você entenda, compreenda que não tem nada de errado com você em sentir ansiedade. A ansiedade, ela foi fundamental para a nossa sobrevivência, Ela é um estado emocional, ela é uma reação emocional, corporal, mental, que tá tudo interligado e a gente vai entender mais ou menos como que funciona isso. E assim, ela foi essencial para a gente estar aqui hoje contando essa história. Se os nossos antepassados não tivessem tido esse tipo de reação, a gente não estaria aqui hoje, a gente não teria sobrevivido, tá? Então assim, o que é ansiedade? Todo mundo tem ansiedade. Só que existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica. A ansiedade nada mais é do que um mecanismo de proteção, de defesa, O cérebro, ele capta ali que você tá sofrendo, Você tá sob uma ameaça, um perigo, e aí ele manda, comandos ali corporais para você ter aquela reação, A famosa luta ou fuga, Então, assim, o seu coração dispara, a pupila fica dilatada, A respiração fica mais curta. Só que tudo isso tem um sentido, sabe? Tudo isso tem um motivo para acontecer, sabe? Então, assim, a sua pupila fica dilatada para você conseguir identificar ali mais rápido a ameaça, O seu coração, ele acelera para poder bombear mais oxigênio, levar mais sangue para os músculos, sabe? Para você, se você precisar lutar, se você precisar correr, você tá preparado ali, fisicamente para isso. Só que o problema é que tudo isso que você sente, muitas vezes você tá sentado no sofá, Ou durante um trabalho, ou deitada na cama para dormir. E existe um sintoma que é muito prejudicial, que é o estado de alerta, Lembra quando eu falei que o cérebro, para a gente poder entender, o cérebro, ele capta a ameaça e aí você começa a ter todas essas respostas fisiológicas. O estado de alerta gera uma tensão muito grande. Então, assim, eu tô em perigo, E quando a gente fala sobre migração, quando a gente fala em estar em um ambiente novo, num país novo, onde eu não tenho referência de nada, onde eu não conheço nada, eu já fico sob estado de alerta. Então, você que é imigrante, você precisa ter muito cuidado com essa sensação, E aí, como eu sei, que eu tô numa ansiedade patológica e como eu sei que eu tô vivendo uma ansiedade que é natural, que faz parte, dessa vivência humana. Porque a grande questão, gente, é que assim, o problema não é o corpo reagir dessa forma, tá? Porque faz parte, como eu falei, faz parte da nossa sobrevivência. A grande questão é que é quando ele continua nesse estado, tendo essas reações, nesse estado de alerta constante, porque assim, gente, para vocês entenderem, é mais ou menos isso. Eu tô em estado de alerta, eu tô em perigo. Então, automaticamente eu vou ter todas essas reações, entende? Então, assim, o problema não é o corpo agir desse jeito. A grande questão, que aí a gente vê se você tá numa ansiedade patológica ou não, é quando o corpo e a mente continuam se preparando para uma batalha que não aconteceu e que não está acontecendo. Então, como eu consigo identificar que eu estou vivendo uma ansiedade patológica? É quando eu estou em estado de alerta constante.
né? Então, assim, quando eu tô vivendo um problema que ainda nem aconteceu, quando eu tô tentando resolver um problema que ainda nem aconteceu, quando eu tô vivendo uma ameaça, né? Eu tô sentindo, tô vivenciando, né? Como se eu estivesse em uma ameaça, sob uma ameaça. Só que essa ameaça, ela só é real no meu sentimento, né? E na minha mentalidade, mas ela não tá acontecendo de fato. Entende? Então, assim, a ansiedade normal, gente, natural, ela tem começo, meio e fim. Então, por exemplo, né, ela aparece diante de situações que são desafiadoras, situações que fazem a gente sair da zona de conforto. Então, por isso que quando eu falo sobre imigração, né, a imigração faz a gente sair totalmente da zona de conforto, né? Então, faz parte essa ansiedade. Só que, a partir de um certo ponto, você vai relaxando, vai se adaptando, vai vendo como as coisas funcionam e isso vai te trazendo uma segurança, entende? Então, automaticamente, o que é natural, né, é você ir relaxando. Agora, quando você tá numa ansiedade patológica, é quando você já sabe mais ou menos como tudo funciona, já sabe, já de uma certa maneira já enraizou certas coisas, mas você ainda está vivendo um estado de alerta constante. Então, por exemplo, quais situações, né, que podem me gerar ansiedade? Um trabalho novo, entrevista de emprego, quando a gente vai fazer alguma prova, né? Quando vai fazer uma viagem, quando vai fazer uma mudança, né? Então, assim, tudo isso gera ansiedade, mas a partir do momento que passou aquela situação, a ansiedade também passou, né? Então, assim, por exemplo, eu vou falar o que eu sinto, né? Eu, gente, quando eu tô diante de uma situação que me gera ansiedade, eu não tenho vontade de comer, tá? E meu coração fica acelerado. A gente fica, né, naquela angústia de que enquanto aquele negócio não passa, né, não acontece, não se resolve, a gente fica naquela angústia, sabe? Então, assim, essas são as reações que eu sinto, que eu percebo, e eu tenho vontade de evitar. Não sei vocês. E aí me contem nos comentários, né, o que vocês sentem. E aí é uma coisa muito ruim também, porque quando a gente quer evitar uma situação que gera ansiedade, a gente não enfrenta a situação. Então é algo que é ruim, né? Porque muitas vezes a gente precisa enfrentar para a gente poder vivenciar algo diferente, né? Para a gente muitas vezes conquistar algo diferente, a gente precisa passar por situações que geram desconforto, sabe? Senão a gente entra numa zona de conforto muito grande e na zona de conforto é muito gostoso, é muito bom, mas nada acontece, a gente fica preso, né? A gente fica estagnado na vida, entende? E aí, agora indo para a ansiedade patológica, né? A ansiedade patológica ela não tem fim. Você vive em constante, né? Como eu falei, estado de alerta, você tá em constante ameaça. E você detecta tudo, você vive no futuro, você vive situações que nem aconteceram, mas você já está se preparando. É uma maneira de se preparar, sabe? De ter o controle sobre o que vai acontecer. E quando a gente fala sobre controle, a gente fala muito sobre uma necessidade de ter segurança. E aí a gente entra também no que está por trás da ansiedade. Mas antes da gente falar sobre o que está por trás da ansiedade, eu acho muito interessante para vocês entenderem, para vocês terem um pouco de consciência, sabe? Assim, de que maneira eu percebo que eu tô ansiosa? De que maneira eu percebo que né, que eu tô tendo essa ansiedade patológica no meu dia a dia? Sabe? De que maneira a ansiedade aparece no meu dia a dia que às vezes eu não dou conta de perceber, sabe? Eu tô tão vivenciando outras coisas e vivendo no automático muitas vezes que eu não tenho essa percepção consciente, porque não é tão consciente assim, sabe?
nossa, eu estou em perigo e aí meu corpo está reagindo dessa forma, sabe? Não é tão consciente assim. Então, como a gente pode trazer isso para nossa consciência, para lidar com isso de uma melhor forma possível, sabe? Então, a ansiedade, ela aparece na prática como uma tentativa de controlar tudo, né? É meio que assim, eu quero controlar tudo que vai acontecer para eu não me frustrar, para eu estar preparado, né? Para aquela, se aquela situação, né? Caso aconteça aquela situação. Só que automaticamente a gente se frustra, porque a gente não tem o controle sobre as coisas. Então a gente tenta evitar um sofrimento que não tem como ser evitado, porque a gente não tem controle sobre as coisas. A gente fala de uma autocobrança excessiva. Então eu me cobro muito. Isso é a sua ansiedade. Quando você se cobra muito, quando você tem uma dificuldade de sentar, relaxar, de não fazer nada, sabe? De se culpar por não estar produzindo, a gente fala de uma ansiedade. E aí, a autocobrança é um ponto de procrastinação muito grande, porque você se cobra por não estar fazendo, né? E aí, ao mesmo tempo, vem a autocobrança também de será que eu consigo? Será que eu dou conta? É melhor então eu não fazer porque internamente eu tenho uma insegurança muito grande comigo, eu tenho medo de me frustrar, então eu prefiro evitar fazer, entende? Então tudo isso é ansiedade, gente. Tudo isso a gente tá falando de ansiedade. E aí eu costumo passar um deverzinho de casa para os meus pacientes que sofrem com ansiedade patológica. Eu falo assim, olha, hoje não, né? Essa semana você vai tirar um dia para não fazer nada, né? Só para descansar. E isso é um ponto crítico, né? Eu falo assim, olha como eu sou boazinha, você não vai fazer nada. Mas é um ponto que as pessoas realmente não conseguem lidar. Como que é não fazer nada? Como é, tipo, sentar e não fazer nada? E não se culpar por isso, entende? Então, se você culpa por estar descansando, se você se culpa por estar fazendo algo que não tem nada a ver com produzir, sabe? Você está sofrendo de uma ansiedade patológica. Se seus pensamentos são muito acelerados, né? E com isso você tem uma dificuldade de concentração muito grande. Porque como eu vou me concentrar se meu pensamento tá tudo, sabe? Se eu tô aqui sentada para trabalhar, mas eu tô pensando do que eu tenho que fazer mais tarde, do que eu preciso fazer daqui a pouco, como eu consigo me concentrar desse jeito? Entende? E também a gente fala sobre uma sensação constante de que algo vai dar errado. Então, se você tem tudo isso, né? Se você vivencia todos esses sentimentos, você tem uma ansiedade patológica. Tudo aquilo, gente, que te atrapalha, que interfere na sua rotina, já virou patológico, tá? Então, isso é uma maneira também de você identificar. Uma pessoa ansiosa, gente, ela não sofre, né, só pelo que tá acontecendo. Ela também entra em sofrimento por aquilo que ela imagina que pode acontecer. Então, assim, a sensação, né, o sentimento de ameaça, ele é real, né? Ele é super real para você. Mas será que realmente ele está acontecendo? E isso é um questionamento que vocês sempre precisam estar fazendo, né? Quando a gente fala sobre mudar de país, mudar, né, de lugar, morar em outro lugar, a sensação, né, essa sensação constante de alerta vem muito desse sentimento de insegurança, porque eu não sei como fazer nada, eu não sei como funciona nada, né? Eu tenho que aprender tudo. Então, assim, tem a questão também, né, muitas vezes de documentação, né? Então, assim, eu tenho, sabe, eu fico naquele receio de sair separado numa blitz, de me encontrar com uma polícia, sabe? Então, assim, esse sentimento, ele pode vir de determinadas áreas da vida, sabe? Às vezes de estar no meu trabalho e chegar e bater ali, né, a imigração.
Então, assim, é aquela, tô em perigo constante, preciso, né, preciso captar todos os sinais possíveis, né, até mesmo, gente, é uma insegurança de, eu não sei me defender nesse lugar, entende? Eu tô no Walmart, eu tô no supermercado, e se acontece alguma coisa comigo, quem eu recorro? Às vezes eu não sei falar a língua, como que eu vou pedir ajuda? Então, essa sensação constante de alerta pode vir de determinadas áreas ali da sua vivência, sendo imigrante. E a gente entra no que está por trás da ansiedade. Quando a gente fala sobre ansiedade patológica, a gente tem que entender que tudo aquilo que mexe com a nossa segurança é um gatilho para a ansiedade aparecer. Então, tudo aquilo, né? Toda situação que você sentir insegurança, incerteza, isso vai gerar medo, isso vai gerar pânico e isso vai gerar ansiedade, tá? Então, assim, a gente fala de uma insegurança tanto física, né, de ambiente, quanto também uma insegurança interna, né? Então, assim, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se vou ser capaz, eu não sei se eu vou conseguir. Então, tudo isso gera ansiedade. Então, quando a gente fala sobre sair da zona de conforto, né? A gente não tem segurança. Então, gera ansiedade. Então, essa tentativa de ter o controle, sabe? De pensar em todos os problemas e já pensar na solução do problema. Porque a grande questão, gente, você não pensa no problema por pensar no problema. Não, você pensa no problema para tentar já solucionar, né? Para ter esse controle, para tentar trazer essa segurança. Vocês conseguem compreender agora, né? Como que funciona a nossa cabeça? Então, assim, e esses sentimentos, né, podem vir em qualquer área da sua vida, né? Seja trabalho, família, imigração, na saúde, qualquer área da sua vida. Isso pode, né, ser um gatilho. Cada um tem um gatilho, né, gente? Assim, funciona de uma maneira diferente, funciona numa área diferente, né? E agora, já que você tem essa consciência, né, eu tenho certeza que você vai se olhar de uma maneira diferente. E a partir disso, a gente consegue regular, né? Trazer mais essa sensação de regulação, né? Porque não tem como eliminar a ansiedade, viver sem ansiedade. Não tem como, porque como eu falei, todo mundo tem ansiedade, é normal. Então o que a gente pode fazer é tentar regular essa ansiedade que se tornou patológica. E como a gente pode fazer isso? Trazendo para a consciência aquilo que eu sinto, né? Então assim, se escutar, se perceber já é um passo muito grande, né? Fazer terapia, tá? Meditação, que trabalha tanto a respiração consciente, quanto também tenta te trazer, trabalha, né, essa questão de viver o presente, viver o aqui agora. E é exatamente pensando nisso, gente, eu criei um pacote de meditação guiada especialmente para quem sofre de ansiedade. Então, se você está vivenciando todos esses sintomas, sabe, de alerta constante, de estar sob ameaça, de estar sem essa segurança, né, esse ponto de segurança, eu tenho certeza que vai te ajudar imensamente. O link, gente, tá aqui embaixo na descrição. Vai lá, dá uma olhada. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Quando a gente fala sobre respiração consciente, a gente fala sobre prestar atenção no movimento da respiração. Então, puxar o ar pelo nariz, contando até 3, soltar o ar pela boca, contando até 3, sabe? Sentindo mesmo, estando presente nesse movimento, porque a respiração, além de oxigenar o cérebro, né? Ajuda muito a te trazer para esse momento aqui agora. Porque quando a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre uma vivência no futuro, tá? Então a gente precisa te trazer para o aqui agora, né? Trazer essa consciência, né? O que está acontecendo com você, sabe? É todo um processo, gente, tá? Então assim, eu preciso me escutar, me perceber para me trazer para o momento presente, tá? Para eu poder questionar e ver
esse problema que eu tô vivendo, né? Esse problema que eu tô tentando solucionar, essas cenas catastróficas que eu tô, né, imaginando, ela é real ou é só uma forma de me proteger? É só uma forma de tentar me trazer uma certa segurança? Então, esse é um questionamento que você deve fazer sempre. Então, eu espero muito ter ajudado vocês a se entenderem melhor, sabe? A entender o que está por trás da minha ansiedade. Então, por isso que é tão importante você trazer isso para a consciência, porque assim fica muito mais fácil de você lidar com ela, porque ela não é a sua inimiga, ela está tentando te proteger, tá bom? Então, me siga nas redes sociais, eu faço live no Instagram, no TikTok também. Uma vez a semana a gente está conversando mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos que envolvem saúde mental, tá bom? Então eu espero muito vocês lá nas minhas redes. Vou deixar aqui embaixo também os links, tá bom? Das minhas redes sociais. Se você é imigrante, eu tenho um e-book gratuito para você sobre como se curar longe de casa, tá? Então é isso, espero muito ter ajudado vocês com esse episódio de hoje. Um super beijo, curta, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, tá? Se te ajudou, se fez sentido para você, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que também sofrem, né, com ansiedade e precisam se entender um pouco mais. Beijos e até o próximo vídeo.